Hora do mais um pouco. Chegou, gente. Já é o terceiro mais um pouco. Hoje o papo rocheda, como a gente diz aqui. Aí vai ser, viu? Vai ser um papo doideira. Rapaz, aqui, meu amigo, liga o incenso, tá? Bata um prato de feijão, porque o papo aqui vai ser denso, tá? Convidado muito massa. Vamos pegar aí esse ensejo que o ChatGPT tem dado recentemente para discutir inteligência artificial e tudo mais. Só que também vamos pegar outro ensejo, um filme que eu amo. Eu prometi que ia ter conteúdo dele aqui no canal. É o Her, né? Ela. Filme do Spike Jonze, está completando 10 anos. Vai servir para duas coisas. Será que envelheceu bem, pegar? Rapaz, está envelhecendo muito bem, eu diria. Mas não vamos adiantar, não. Sim, sim. Viu? Vamos adiantar, não. Filme Her, 10 anos. Vamos conversar um pouco de como era esse mundo 2013, chegando agora em 2023, esse gap aqui, que avanços são esses? Será que parece ontem? Vou fazer essa brincadeirinha aqui, a pauta está bem montada para vocês entenderem essa brincadeira. Dimitri, terceiro programa, né, bichinho? Terceiro programa, cara. O segundo aqui nessa maravilha de estúdio aqui. O pessoal vai perguntar, só tem essa roupa? Mano. Manda aí. É bom porque não suja, né? O preto aqui é bom que não dá pra ver sujo, né, cara? Preto é a cor mais limpa. Exatamente. Vamos ver esse texto? Mas se quiser mandar, ó. Chega aí, manda uma roupa pra nós aí que a gente, ó. Dimitri, tô função. Vamos lá. Não, deixa eu apresentar. Macho, eu já ia, ó. Se tu falar que é comigo, daqui a pouco eu tô sentado nessa cadeira aí, viu? Mas essa é a intenção, mano. Já disse, mano. Patrãozinho, mano. Essa é a intenção, mano. Toma o meu de produção, pelo amor de Deus, Dimitri, macho. Dá o comando. Enfim, deixa eu apresentar aqui Edson Patrício aí, macho. Que massa, bicho. Te ter aqui, cara, conversar sobre ChatGPT, inteligência artificial, machine learning. Um monte de nome bonito. Muito nome bonito, muito no hype aí, né? Crescente aí. E falar desse filme, cara, que é fantástico e toda a relação com esse momento aí que a gente tá. Macho, eu vou dizer uma coisa aqui. Vocês vão ter que traduzir um bocado de coisa. Não é? Voz de louco, cara. Eu vou até postar mais a minha aqui. Eu vou dizer pra vocês vão ter que traduzir um bocado de coisa aí, viu? Porque eu sou das histórias, essa parte das tecnologias aí. Eu vou aprender com vocês aí, viu, galera? Eu também preciso de mim, mano. Eu fiz faculdade faz muito tempo. Quando foi antes que a gente fez faculdade? 2013? Não, 2013 já tinha saído. Já tinha saído, né? Eu saí em 2010, eu terminei em 2010 computação. Rapaz. 2010, 2011 por ali. Mas não tem fim, né? Não tem fim. Tem fim, mano. Já tá desatualizado aqui dali. Quem tá fora vacilou, né, bicho? Aí a gente tem que se atualizar. Direto, né? Direto, cara. Não tem fim, o negócio não tem fim. Massa. Deixa eu apresentar o Edson aqui. Fiz um textinho, pô. Passa as honras dos nossos convidados, rapaz. Fiz um textinho, cara. Podia ter pedido pro ChatGPT. Podia ter pedido pro ChatGPT. Será que ele é bom. A gente vai falar nisso. Será que teria a altura? Não, Tarena. Não tem artificial que vai estar a altura desse orgânico aqui. Ia começar desse replicante aqui. Ia começar como o ChatGPT? Embora, entretanto, contudo. Edson Patrício tem bastante relação com AI, né? Inteligência artificial, AI, etc. Trabalhando 16 anos na Verde Tecnologia com visão computacional e há 2 anos na DSG, que é uma empresa canadense, no caso, com Machine Learning, aprendizagem de máquina, né? Para otimização na área de logística. Estuda muito como isso deve mudar as nossas vidas e as relações também de trabalho. Gostei que ele trouxe isso aqui, viu? Gostei dessa parte também. Eu roubei de um papo com ele no WhatsApp. Gostei disso aqui. Vamos ver para onde é que vai o papo aqui. É usuário desde o IBM Via Voice, né? Cara, a gente vai falar sobre ele aí. Nossa, eu vi quando chegou esse IBM 97. Quando chegou esses IBM na empresa. Pronto. Não, mas o Via Voice aí já é inteligência artificial, né? O nome de set. Assim, história de desenvolvimento bem antes, mas... Massa. Se diz entusiasta da tecnologia, além de ser só criador, digamos assim, também é um amante, né? E o seu Instagram tem escrito assim, Dimitri, ó. Calma, eu tenho um plano. Mas geralmente a galera das tecnologias sempre tem um plano. Sempre tem um protocolo guardado ali para qualquer situação, né? Esse pessoalzinho é assim, Dimitri. Muito bem. Não pode dar espaço, não. Esse pessoalzinho é assim. Tá certo, Edson? Tá certo. É isso aqui? Exagerei? Menosprezei? Não. Sim, sou usuário de inteligência artificial há muito tempo e depois comecei a trabalhar, a gente utilizar bastante, né?
E acho que tem 2 ramos aí que a gente trabalha, que a gente pode pensar em inteligência artificial, que é você fazer isso dentro da academia ou dentro de empresa, pesquisar, ser cientista dentro da academia ou dentro da empresa. No meu caso, a minha carreira é toda utilizando e estudando inteligência artificial dentro de empresas. Né? Massa. E o que eu gosto do Edson, que o Edson ele tá ligado para além desse mundo corporativo, mas vamos ver como é que isso surge aqui no Papo Dimitri. Tem uma galera aqui junto com a gente, viu? Tem uma galera boa, né, pegar? Além do Edson, tem um pessoal junto com a gente aqui. Pessoal, a gente tem alguns patrocinadores aqui no Mais Um Pouco, né? Nesse quadro que temos aqui no canal. E começando a galera que está nos recebendo aqui, nossos anfitriões nesse belíssimo estúdio, que é o pessoal da Vai Pra Marte. Vai Pra Marte. A galera já foi, já voltou, construiu esse estúdio aqui maravilhoso. Isabela aqui com a camisa bonita. Tá aqui a Isa, tá aqui o Oscar com a camisa bonita. O Oscar é o mago aqui desse estúdio, né? Se não for ele, depois dele é só ele de novo. Se ficar ruim é ele. É culpa dele. Inclusive o papo. Se ficar ruim é ele. Mas, galera, o estúdio, né, tem toda a estrutura para você fazer o seu projeto aqui, colocar em prática essa sua ideia no audiovisual, né, com conforto, com profissionais gabaritados aqui no mercado. Então, chega junto, procura aí o estúdio @vaipramarte lá no Instagram. Tem um QR Code, né, pegar? Mas tá em que lado aqui? Tem que canto aqui da tela? Mano, eles vão ver. A gente aqui não consegue ver, mas eles já estão vendo. O importante chega lá. Lembrando, né? Segue também lá os nordestinos pelo mundo, cara. Que a galera do Léo Vai Pra Marte. Tá lá no Instagram, tem entrevistas. Gravado aqui também, viu? Gravado aqui. Entrevistas só com gente boa, fantástica, da terrinha. Então, procura aí. Segundo nossos amigos lá da Miligrama, estúdio de design focado em criação e posicionamento. Eu percebo que tá bem posicionado. A marca tá no cantinho certo aí. Mas tomara, porque foi eu que fiz, não foram eles não, viu? Mas por quê? Porque você já aprendeu com eles, meu amigo. Você já aprendeu com eles. Você já teve aí né? o learning, que não foi do Machine, foi das pessoas aí do estúdio Miligrama, certo? Então, procura aí, galera, no Instagram, @miligramadesign. Também dá uma olhada no QR Code, tá em algum lugar aí. Te vira a edição, bota o QR Code, tá aí, certo? Então, é isso aí, galera. E você que está assistindo aqui, tem uma marca, tem um negócio, tem um projeto, quer patrocinar? Tem espaço para patrocinar? Dimitri, eu faço artesanato, Dimitri. Pode mandar a marca. Bota aqui. Aparece aqui. E como é que faz? Manda um e-mailzinho para comercial.phsantos@gmail. Depois eu vou melhorar esse e-mail aí, mas já vai direto pro meu comercial. Aí diga assim, PH mandou. Aí eles vão dizer assim, pronto. Vai aparecer aqui. Tem um negócio que tem que rolar, entendeu? Cascaizinho. Mas aí é com quem detém os meus meios de produção. Muito bem. Muito bem. Então, manda aí, galera. Manda aí sua ideia, sua marca, conversa com o comercial e vai aparecer aqui, hein? Vai, cara, vai. Ó, muito massa apoiar o projeto no começo, inclusive. Chega junto. Vamos lá, tá? Agora, gente boa, tá? Não vem com fuleiragem pra cima da gente também, não. Viu? Tem que ser gente boa, não vem ser otário aí nesses meios corporativos, não, que aí também a gente não quer, não. Tá? É só com gente. E da terra tem desconto. Código, bota assim, código da terra. Muito bem. 085. Gostou desse igual a manteiga da terra. Não vai funcionar, mas só que eu começo a perguntar: que pose desse da terra que eu, macho? Dá desconto aí. Dá desconto aí. Diz que é 085, que pronto, DDD 85 tem desconto. Massa. Vamos pro papo? Bora pro papo. Agora sim eu pedi pro ChatGPT, tá? Pedi pro ChatGPT, eu coloquei só assim, ó. Eu escrevi, tá? No chat. Tá. Breve contextualização do filme Her e a sua relevância 10 anos depois. Isso aqui vai ser o nosso mote inicial. É um TCC quase, né? ChatGPT, o bicho é do textão, viu? Ele não tem tempo ruim com ele, não. Ele escreve muito. Não mexi em nada. Eu só coloquei isso, que era um tópico da pauta que eu ia fazer. Eu disse, cara, vamos contextualizar e pedir pro chat fazer. Eu vou lendo e a gente vai debatendo. Então vamos lá. Ele começa aqui, né? Her é um filme de ficção científica e drama romântico lançado em 2013, dirigido e escrito pelo Spike Jonze. Eu farei igual até então. A trama se passa em um futuro próximo e apresenta o Theodore, né? Nem lembrava do nome dele, Twombly. Nem lembrava disso, mas ele coloca aqui. Interpretado pelo Joaquim Phoenix, um homem solitário que trabalha como escritor de cartas pessoais.
certo? Ele adquire, então, um novo sistema operacional de inteligência artificial chamado Samantha. Samantha, né? Voz da Scarlett Johansson, que inclusive canta no filme maravilhosamente bem. Projetado para se adaptar e evoluir com base nas interações com seu usuário. À medida que Samantha se torna mais avançada, Theodore se apaixona por ela, levando a uma relação emocionalmente complexa entre humano e IA, inteligência artificial. O que eu gosto desse primeiro aqui, Ed, desse primeiro enxerto que ele trouxe, digamos assim, é como ele está partindo de uma análise estritamente social. Sim. O homem solitário, eu até marquei, o homem solitário, que trabalha com XYZ, que se apaixona por ela e etc. É uma abordagem um pouco, se a gente pensar, um pouco estranha quando a gente fala de inteligências artificiais. E, para mim, é um dos ouros já desse filme. O que é que tu pensa sobre essa abordagem tão humana a um filme tão de sci-fi, né? Pois é, eu acho que ele contextualiza bem, até porque o GPT em si, né, isso é o grande lance dele, é lidar com linguagem, né? Então ele é todo feito, ele é todo treinado, digamos assim, a arquitetura ela encaixa muito bem com ele conseguir guardar contexto e replicar esse contexto e ir ampliando esse contexto à medida que ele fala, entendeu? Então, se ele se baseia, por exemplo, na internet até 2021, ele vai ter várias resenhas, vários textos, onde os críticos vão estar falando justamente isso, ele pega esses contextos, certo? E tenta trazer justamente para o que você pediu, tentando responder o que você perguntou, digamos, na sua solicitação, justamente com essa mesma estrutura. A gente vai falar depois um pouquinho como é que ele funciona por dentro, né? Mas isso faz todo sentido com a forma que ele foi feito, entendeu? Com a forma com que ele foi estruturado para fazer. Ele já leu diversas resenhas, fez igual a Samantha faz lá no filme, né? Na hora que ele pergunta o nome, que ela demora alguns microsegundos para responder, ela já leu 180 mil... Acho que é 180 mil, 18 mil livros sobre nomes, né? E aí ela, joga, né? Então ele já leu diversas resenhas e outras fontes que já falaram do filme. Então, cruzou tudo, tá aqui. E é isso que eu fico bolado, bicho. Porque quando eu pedi, eu pensei assim, cara, ele vai trazer uma parada super baseada na tecnologia. Porque eu pedi, pedi breve contextualização do filme Her e sua relevância 10 anos depois. Tá? Então, qual é o ponto principal que a gente já pensa, olhando para hoje, 10 anos depois? A IA. Mas não, ele ainda vai na questão humana. Continua aqui o texto, né? E continua o texto. Continua. Tu quer continuar, Jimmy? Deixa eu continuar. Então ele fala o seguinte, galera, continuando aqui, né? 10 anos após seu lançamento, Her continua sendo relevante e instigante. O filme aborda questões sobre a relação entre humanos e tecnologia, solidão, conexão emocional e as implicações éticas do desenvolvimento de inteligências artificiais. Em uma era em que a inteligência artificial desempenha um papel cada vez mais importante na vida cotidiana, o filme oferece uma reflexão perspicaz sobre como a tecnologia pode afetar nossas vidas e relacionamentos. Então ele continua falando aqui do contexto social do personagem, das relações entre esses personagens, né? E porque também tem um outro adicional aí, né? Que o GPT, na verdade o Chat GPT, a forma como a OpenAI, né, que é a empresa responsável pelo Chat GPT, fez o treinamento, é que ele não só capturou essas resenhas da internet, como ele assistiu o filme. Então, uma das características principais do Chat GPT em si, que a gente não pode nem chamar de só um algoritmo, ele é uma arquitetura de algoritmo, ele é uma arquitetura de inteligência artificial. Ele assiste os vídeos, ele tem a capacidade de resumir os vídeos, entendeu? E ele teria a capacidade, em alguns casos, como a gente pode utilizar de uma certa forma, que você pede para ele dizer assim, olha, me conte o filme sobre a ótica da Samantha, me conte o filme sobre a ótica do Theodore. Porque uma das coisas que o GPT em si, como algoritmo, consegue fazer muito bem, ele entende contexto, né? Ele entende as características desse contexto, e por isso ele consegue facilmente, entendendo as estruturas de linguagem, se colocar num ponto ou no outro. Então, para ele, não é desafio nenhum, por exemplo, dizer assim, escreva essa frase na voz passiva. Né? Onde eu vejo dizer assim, o objeto fez tal ação
né? A ação aconteceu com o objeto. Esse tipo de inversão para ele é muito, muito fácil, né? Então, troca de ponto de vista ou escrever até quando ele produz esse texto aí, a forma como o PH descreveu faz toda a diferença. Total. Deixa eu perguntar uma coisa aqui de leigo. Só ele o PH ter usado a palavra relevância, que é uma palavra muito menos usada do que importância, já vai determinar para ele qual o estilo de resposta o PH tá pedindo. Então ele vai pegar esses casos. Tu falou que ele seria capaz, né, de colocar o filme sob a ótica do Theodore, sob a ótica da Samantha. Agora, se eu perguntasse a opinião dele sobre o filme, ou o filme sob a ótica dele, teria uma resposta precisa? Inicialmente, porque tem algumas questões de como ele foi... existe uma preparação ali de perguntas para que ele sempre pareça neutro, né? Por exemplo, se você perguntar para ele se a inteligência artificial vai dominar o mundo, ele vai dar uma pergunta neutra, dizendo que não sei o quê. À medida que você pode até insistir, ele dizer alguma coisa um pouquinho mais forte, mas ele vai tentar... Ele tem um protocolo inicial ali. Se você começar a agredi-lo, por exemplo, verbalmente, ele não vai agredir de volta, porém ele vai dizer, olha, isso não faz parte de uma troca de informação razoável, e eu não sei se ele para de responder, eu nunca fui até esse ponto, mas ele tenta dizer assim, você não pode falar comigo desse jeito. Uma vez assim como se você se referindo a ele com cuidado, enfim, com por favor e etc., ele reage diferente também. Ele reage diferente também. Uma vez conversando com colegas, um colega foi testar, foi forçar, digamos assim. E pediu para ele ensinar como fazer bombas e tal. Aí ele chegou numa resposta lá dizendo que era um assunto que não era seguro tratar e que isso era, inclusive, monitorado por alguns agentes de segurança. E que o usuário tomasse cuidado com esse tipo de conhecimento que ele queria. Outras empresas já tiveram outros casos muito desastrosos com inteligência artificial, que no caso do GPT é uma inteligência artificial que ela não é um treinamento que não é supervisionado. A gente pode falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso depois, mas uma inteligência artificial supervisionada tem, digamos, amostras que foram validadas por um ser humano, alguma coisa, para dizer assim, isso aqui é o certo, para ele diferenciar o certo do errado, né? A técnica utilizada no GPT é uma rede neural, uma arquitetura de rede neural não supervisionada, então ele poderia aprender com você coisas que, ou seja, outras inteligências artificiais desse mesmo tipo podem aprender com você coisas que não devem, certo? E teve eventos desastrosos como uma inteligência artificial do pessoal de pesquisa da Microsoft que interagia no Twitter, em muito pouco tempo virou racista, né, devido a comentários a quais ele foi alimentado. A OpenAI ela tentou fazer se proteger quanto a isso. Qualquer resposta que você dá não necessariamente não participa do treinamento dele opinativo, digamos, ele não vai aprender contexto por você, vai ter outras coisas que ele vai aprender, mas não o contexto. Desculpe. E tem o joinha lá, né? Sim, aquele foi satisfatório ou exato, melhorou, né? Que aí foi uma resposta que ele mesmo deu. Aí beleza, porque ele sabe que está num ambiente fechado. Ele está dizendo se a minha resposta foi adequada e eu vou aprender com isso, ao invés de, por exemplo, aprender com o que o ser humano disse, com o que o ser humano argumentou, né? Tem um negócio que você falou, o uso da palavra, né? Eu, quando estou escrevendo minhas críticas, não só as críticas, na verdade, as análises, os vídeos, né? Eu tenho um cuidado absurdo com o uso da palavra. Para mim, relevância é completamente diferente de importância, de fato. É completamente diferente. E sim, eu pensei a palavra relevância. Dentro não é semiótica, dentro da pragmática, né? E aí para quem gosta aí dos autores, enfim, estou lendo um autor chamado Ducrot, tá? D-U-C-R-O-T. Ele fala como só o uso, a aspiração, a ressonância da palavra importância, cheia de peso, versus relevância com L e mais soft, digamos assim, já dá uma percepção diferente no humano. Mas engraçado, o Ducrot, ele está todo tempo falando sobre a pragmática, relacionando-se ao humano. Mas tu falou isso aqui, Micho.
Pois é. Tu falou isso agora que o ChatGPT levou isso em consideração. Porque é a base do funcionamento dele. Se a gente fosse explicar aqui superficialmente, né, rapidamente, eu acho que não tem nada que a gente diga aqui que nos comentários não venham várias pessoas, né? Não. Até porque a gente está fazendo várias inclusive, todos os comentários desses vídeos serão respondidos com o ChatGPT. Tô brincando. Mas a gente está fazendo várias aproximações, né, simplificações, e aí cai também certas imprecisões, né? Mas imagina que eu vou escanear a internet inteira, eu escaneio a internet inteira com vários termos, e eu vou procurar, inicialmente, estruturas similares que eu estou chamando hoje em dia para explicar para a galera, que é o lero-lero. Certo? Eu vou primeiro, até ao contrário de outras abordagens, eu vou primeiro achar o lero-lero. O que é o lero-lero? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu escaneio a internet inteira e acho uma frase similar a inteligência artificial é interessante porque ela... Pronto, acabou a frase. Assim, a inteligência artificial é inteligente porque ela... Fechou. Você vai ver que essa frase ela tem inúmeras outras frases similares, muito parecidas, que é fácil de você encontrar, que é fácil de você bater. Essas estruturas são parecidas, mas acontece que isso que eu acabei de falar é só o lero-lero. Isso não diz... comum, né? Isso não diz nada. Quando eu digo a inteligência artificial é interessante porque ela... Aí o que ele faz? Ele pega essa estrutura inicialmente e aí depois ele pega porque ela aprende. Aí ranqueia. Porque ela cria. Porque ela prevê. E aí ele pega essa outra parte. Ele separa o lero-lero dessa outra parte e ele ranqueia a outra parte. E vai sugerindo depois essa outra parte. Aí ele vai dizer assim, no texto que eu analisei aqui, eu tenho o aprende 44%. E o cria foi 3%. E o prevê foi 2%. E aí ele faz um ranking dessa parte e do lero-lero. Nos dois casos, na verdade, ele faz um token. Né? Para quem até está mais... Um token é como se eu fizesse um identificador único. Uma chave. Uma chave única para uma determinada estrutura. Certo? Que se eu fosse fazer de outro jeito, se fosse botar em ordem alfabética, se eu fosse fazer qualquer outra coisa, não seria tão bom quanto um token, né? E aí ele pega e vai começar a brincar com essa estrutura do lero-lero e com o que ele ranqueou como importância. E aí uma das grandes sacadas dele, que é aquela sacada que é o simples dentro de um negócio super complexo, porque é uma estrutura super complexa, mas o negócio que ele fez simples na hora que eu vou usar o principal, né, eu tenho o lero-lero lá, e na hora que eu vou usar o principal, eu nem sempre uso o de maior ranking, o de maior, o que aparece mais. Eu faço uma medida meio que aleatória de vez em quando, de qual palavra eu vou usar. Isso de não usar sempre a palavra que foi mais ranqueada, dá a ele uma característica de mais naturalidade. Certo. E o fato dele conseguir entender muito bem o que é o lero-lero lá que eu chamo, e quando eu falo que lero-lero, não é num sentido pejorativo, não, certo? Realmente padrão, é padrão semântico no que você está falando. Exato. E não é pejorativo, por exemplo, uma coisa é o PH fazer uma crítica de um filme e dizer assim, esse filme, ele é do diretor tal, a fotografia é boa, o protagonista, ele foi raso, não aprofundou, o vilão foi mais ou menos e tal, o filme não é tão bom, mas quem gosta do gênero vai gostar. Certo? Isso, uma coisa é o PH dizer, a outra coisa é o PH pegar isso e dizer assim, olha, esse diretor... O filme é do diretor tal, ele já fez outro filme. Nesse filme eu acho que ele tentou... Tá? A fotografia deu um show e usou cores quentes e tal, não sei o quê. E isso aí é o lero-lero, né? Só que isso aí, esse lero-lero, ele também é o que identifica o PH como estilo. Sim. Porque se eu fosse sintetizar tudo, se eu só trabalhasse com o principal, ia ficar... Todas as críticas do mundo daquele filme iam ficar exatamente iguais. Sim. Certo? Então, e ele entende muito bem esse contexto e entende também o principal e ranqueia o principal como sendo
aquilo que dá significado ao lero-lero. Eu achei foda isso aí que tu trouxe, porque também tem uma questão de sincronicidade da peste aqui. Tá lendo esse cara, o Ducrot, o Oswald Ducrot, é o Dizer e o Dito. Procurei aqui o nome do livro que eu estava lendo, o Dizer e o Dito. Existe muita diferença entre o dizer e o dito. Esse é o grande mote dele, da pragmática, né? Ele faz ideogramas, assim, do como uma palavra é recebida, se ela passa, inclusive, a partir de outra. É como se palavra tivesse subpalavras. Então, descontinuar é diferente de parar, não só do ponto de vista enfático ali da coisa, não só do ponto de vista assim, beleza, existe o parar, existe o descontinuar, mas também do ponto de vista de sentir. Descontinuar é porque houve uma continuação. Sim. O parar parece mais abrupto algo que... E mais ainda, tem um fim ali. Como isso soa? Parar. Descontinuar. E aí tudo isso ele vai analisando, inclusive, políticos, discursos de políticos, etc. Fica a dica aí do Dizer e o Dito, livraço, tá? Resume isso que você falou de uma maneira pro português e pra dialética. Não leva pra inteligência artificial, porém a inteligência artificial está se utilizando. Sim. Pois é. É cada vez mais um estudo humano e menos, do meu ponto de vista, e tecnologia. Que é uma coisa que a gente não vê tanto nesse movimento agora de tecnologia, mas nós já sabemos, nós já conhecemos sobre estrutura de linguagem há muito tempo. Muito tempo. Você pega o cara como o Tolkien, do Senhor dos Anéis, que era um filólogo. O cara já estudava estrutura de linguagem, certo? A ponto de criar outras línguas que são... Sim, você não consegue diferenciar. Essa língua que foi criada artificialmente, essa não e tal. E existe uma estrutura já há muito tempo, bem antes até da ciência da computação se consolidar, a gente já tinha descrições de estruturas, né? E que essas estruturas conseguem descrever qualquer linguagem. Você pega qualquer linguagem humana e você consegue descrever em uma determinada estrutura. Essa estrutura, depois, com o avanço da tecnologia, virou uma estrutura de dados. Entendeu? Eu pego essa estrutura e eu vou pegar todas as linguagens que existiam, qualquer linguagem, e vou colocar nessa estrutura de dados. Porque essa estrutura, que inclusive, para o pessoal que estuda ciência da computação, é uma árvore, né? Ela vai ter... A gente tem inúmeros algoritmos que percorrem... com eficiência, estruturas em árvore, fazendo busca em profundidade, em largura e tudo mais. Lá no Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo, quem não teve a oportunidade de estar em São Paulo deveria ir, porque o último andar, indico que comece por ele, tem justamente uma árvore do caminho dos idiomas, assim, até chegar no português, por onde que passa, onde morre certas linguagens e tudo, e é justamente uma árvore. E assim, a gente estuda pra caramba na tecnologia, né? Vocês terem falado isso. Hoje eu tava lá em casa conversando, e aí tava eu e a Neila e tal, e a gente falando sobre línguas antigas e tudo, e aí a gente encontrou áudios exatamente gerados por inteligência artificial, obviamente, dentro de um estudo conduzido por pessoas, né, e tal, onde havia a reprodução de línguas antigas, né, como era o português do século XII. Ah, que legal. O espanhol do século XV. Já fiz umas brincadeiras dessa. E muito legal que você vê o quanto que são diferentes e o quanto que a inteligência artificial, obviamente guiada, percebeu isso, né, alimentando desses bancos de dados e tem uma curiosidade que alguns, não é um consenso, né, mas alguns filólogos, né, alguns estudiosos de idiomas consideram que o português brasileiro é mais fiel ao português antigo do que o de Portugal, porque o de Portugal, o Portugal é uma ilha cercada de Espanha por todos os lados, né? E tem um pouquinho de mar. Tem um pouquinho de mar, né? E ele sofreu mais influência de línguas diferentes do que nós. Do que nós aqui, que somos isolados praticamente. De um lado é o mar, do outro lado é a Amazônia, né? Então a gente sofreu, entre aspas, menos influência, né? Mas não é um consenso. Até porque também tem a questão da hipercultura. Aí a gente traz já o inglês, né? Que aí já são outros caminhos, mas é outra discussão. Inclusive é uma discussão para trazer um filólogo aqui, viu, Jimmy? Falar sobre já anota aí a sugestão. Falar sobre hipercultura aqui, putz, vai dar um aqui, tá? Enfim,
Eu quero agora fazer trazer uma reflexão. Eu não vou ler o último trecho aqui, mas eu vou disponibilizar o último trecho no primeiro comentário. Na verdade, eu vou disponibilizar esse trecho inteiro da pauta no primeiro comentário para vocês darem uma lida e tirarem também algumas reflexões, tá? Para mim sempre me vai soar muito curioso o artificial falando mais do orgânico e nós orgânicos falando mais do artificial. Tem um paradoxo aí, mas um dia a gente debate isso também. Como era o mundo em 2013? Eu acho isso fundamental para esse papo. Porque para algumas pessoas, o tempo, ele vai soar diferente para todo mundo. Para algumas pessoas, 2013 foi bem aí. Sim. Para outras pessoas, algumas coisas que eu vou dizer aqui, vai dizer assim, caramba... Para a história, 2013 tu é doido, foi bem aí. Para tecnologia, 2013 já faz muito tempo. Esse é o ponto. Tu resumiu, desgraçado, o negócio aqui. Mas vamos lá. Reservei aqui, tá? Sociedade. Falando de sociedade, tá? O que é que aconteceu em 2013? Revelações do Edward Snowden. Wikileaks, né? Wikileaks, né? Não, o do Snowden não é necessariamente o Wikileaks, mas faz parte do movimento, porque se a gente puxa o Wikileaks, começa 2011, o Assange, né? Exato. Com Assange. 2010, 11, por ali. O Snowden é mais o lance da espionagem. Sim. Né? Atentado da Maratona de Boston. Pra muita gente, faz tanto tempo assim, você vê como é relativo, tá? A eleição do Papa Francisco, olha só, com todo respeito ao Papa, gente, é outra pessoa já. É verdade. Outra pessoa em aspecto e tudo. Discurso, eu acho que também, viu, PH? Em discurso, mas eu tô falando em aparência mesmo. Só pra você ver como 10 anos, meu amigo, é coisa, tá? Manifestações no Brasil. Olha o que é que já aconteceu no Brasil. Né? Alguns diriam, eu diria um negócio desse, o início do golpe. E quem diria o que eu... né? Supostamente o início do golpe. Tu avisa, cara, porque eu não bebo nessa hora. Aí só pra tu ver, ó. A gente foi no inferno. Não, no inverno, né? No inverno. Foi no inverno, voltou. Né? Morte do Mandela. Tá? Lançamento do PlayStation 4 e Xbox. Perceba que é sempre um fato social, um fato de tecnologia. PS4 e Xbox One. Naquele e hoje, preço. naquele precinho, já estão, entre aspas, aí, ultrapassados, né? Já temos gerações novas. Eu diria, assim, eu conheço muito pouco, porém acho obsoleto, porque pra mim o lance pra falar de games é em nuvem. Pra mim o top não é nem um console, é jogar na TV. Eu joguei na TV, cara. Eu joguei no navegador, jogos pesadíssimos. Porque eu tenho uma banda larga boa, obviamente, né? Início das negociações de paz da Síria. Né? Ou seja, para algumas coisas faz tempo. Na cultura pop, que é a galera que vai se conectar mais. Quem tá no Oscar? Argo, Vida de Pi, A Hora Mais Escura, Catherine Bigelow, O Lado Bom da Vida, Nascia uma Estrela, Jennifer Lawrence. Eita. Né? Hollywood foi lá e acabou com essa figura, utilizou coitada de todo jeito possível. Descartou e literalmente, praticamente jogou fora. Ela tá voltando agora, espero que volte. Django. Tarantino depois fez mais um filme ainda, né? 2 filmes, na verdade, 8 Odiados, e depois fez o... Django aí, não botou o livro, eu pensei que era aquele do calanguinho, não, do pô. camaleão lá, cara. Aquele dele é outro. Os Miseráveis e etc. Os Miseráveis, caralho, Os Miseráveis já, isso tudo. Não, do Oscar, viu? Não, pois é. Aí o filme lançado, A Gravidade, do Jackman, né? Frozen, macho. Frozen. O Lobo de Wall Street, 12 anos de escravidão, Clube de Compras Dallas, Her, que é uma das nossas pautas aqui. De séries que estavam bombando: Game of Thrones, Breaking Bad, House of Cards, Orange is the New Black. A gente já tem outro Game of Thrones, já acabou o Game of Thrones, já tem outra série, já vai ter outra série. Já teve assim outro Breaking Bad, já acabou outro Breaking Bad, né? Better Call Saul. Boa, Jimmy. Música: Get Lucky, do Daft Punk. Né? Royals, da Lorde. É da ou do? Eu não sei quem é. É da ou do? É da Lorde. Wrecking Ball, né? A Miley Cyrus virava uma bad girl. Exato. Né? Deixava de ser a Hannah Montana. E agora ela já é do rock, assim, já virou também, né? Já virou essa página aqui. Legal. O pop já mudou completamente. Thrift Shop, que é do Macklemore, né? Rap branco, sempre vai me surpreender muito isso. Mas enfim, aí na tecnologia, nosso contexto social tecnológico. iPhone e Android bombando, começando a bombar, uma disputa forte. Era lançado o Galaxy S4.
Redes sociais, Instagram e Snapchat. Olha só. E o aumento da popularidade do Facebook e do Twitter. No streaming, quem estava disputando era Netflix, Spotify e YouTube. Os grandes estúdios, eles não estavam nessa briga. Tava começando a popularizar ali, né? Pelo contrário, os estúdios estão dizendo, isso é coisa de menino. Deixa os meninos brincar no Play. Olha como é que tá hoje. Estúdios, todo mundo se matando para ter o seu streaming bombando, né? Estúdio / canal por assinatura, ele também achando que tava tranquilo. Perfeito isso aí também, esse levantamento. Privacidade e vigilância, questão do Snowden. Computação em nuvem, a gente tinha o quê? Topo. Dropbox, iCloud, Google Drive. Acho que essa parte meio que deu uma estagnada. Da computação em nuvem. Não. Acho que ela se modificou. Né? Ela se ampliou dentro dela. Então. Ela se ampliou dentro dela, exato. Legal, deu uma implosão, digamos. Na verdade, o GPT não seria possível se não fosse vários avanços que a gente teve em GPUs e programação em nuvem. E disponibilidade de GPUs em nuvem. Legal. GPUs é unidades computacionais. A inteligência, GPU né? A força, né? A CPU, ela é esse processador que a gente conhece mais corriqueiramente, e a GPU ela é um processador também, só que ela é especializado em gráficos, né? Nasceu para jogos e tudo mais, para tratamento de vídeo, só que ela tem uma característica que ela faz alguns cálculos, né? Que a CPU não faz tão bem, ela faz outras coisas bem, mas a GPU faz alguns tipos de cálculo, e também esses cálculos servem tanto para a parte de gráficos como um todo, quanto na inteligência artificial tem vários cálculos muito parecidos. Em 2013, o pau que cantava era o Fitbit. Fitbit era uma pulseirinha fininha, massa, beleza. Que não tinha tela, era só para reter as suas informações mesmo de exercício não lembro, né? e de dormir. Na verdade, ela tinha uma tela michuruca, assim, pequenininha, só para botar a hora, naquela hora bem digital, assim, super digital, né? E aí você dormia, e aí quando você acordava, você dizia assim, você dormiu 8 horas. Beleza, macho. Obrigado. Tô ciente, mano. Fui dormir às 9, eu sei contar, pô. Mas beleza, era o pau que cantava, inclusive comprei e usei. O boom do crowdfunding, com o Kickstarter, Indiegogo e etc. Então, o que é que tinha de tecnologia do meu ponto de vista? A questão da nuvem, como você reposicionou aqui minha opinião, questão dos vestíveis. A gente tinha também um senso de comunidade grande com os crowdfundings da vida, mas muita questão de privacidade, vigilância na cultura pop. Sim, porque tinha acabado de acontecer ali o Wikileaks e o Snowden. Na sociedade e na tecnologia. Exatamente. Né? E hoje, aí é que me dá um nó, Edson. Aí tu tem que desfazer esse nó. Aí a gente passa esse tempo todo discutindo vigilância, privacidade, e hoje o cara passa o dia todo conversando com o ChatGPT. Pois é, porque como eu te falei... Aí eu fico doido, macho. Eu fico perturbado da cabeça do juízo. Porque nós somos enganados muito fácil. Porra, bicho. Muito fácil. A gente, toda vez que sai uma novidade dessa, a primeira coisa que a gente pensa é que, poxa, é isso aqui que vai salvar a humanidade, é isso aqui que vai fazer um avanço e tal. A gente já sabe que esse avanço não é para todo mundo, já começa aí, né? Extremamente elitista. Não, eu acho que já começa o problema aí quando a gente pensa que isso aqui vai salvar a humanidade. Quando, na verdade, a arte e a cultura estão mostrando que é melhor ter cuidado. É melhor botar o pezinho no freio, né? E, por exemplo, a própria OpenAI, o que ela faz? Ela nasce como uma instituição sem fins lucrativos, né? E, assim, ganha uma certa permissividade para se basear em tudo que está na internet, que não está, sei lá, dentro de um login ou de um paywall, sei lá. Eles usaram tudo, né? Se beneficiaram disso. Em 2021, sem fazer muito alarde, se torna uma empresa com fins lucrativos. No ano seguinte, no final do ano seguinte, lança o ChatGPT, né? E a gente está aí. E aí, pois é. Utilizando, dando nossas informações. Exato. Né? E aí a gente fica dando uma situação que realmente não tem solução, que nós precisamos usar. Não tem jeito, certo? É uma ferramenta. Porque, principalmente, que isso é uma coisa que todo mundo tem que saber, que esse preço você já pagou. Então, eu que entrava no Stack Overflow, ou fazia pergunta, ou respondia uma pergunta técnica, ou ranqueava, dava um upvote numa pergunta que eu dizia, de todas as respostas que tinha técnicas, eu dizia assim, essa aqui é a boa. E eu ia lá e dava um upvote. Eu já contribuí
com o ChatGPT. Ou seja, já era. Agora, não tem mais nem que correr, ficar, não tem mais nesse negócio. Não tem. Agora a gente tem que conversar, como sempre, conversar sobre o passado até. Né? Sobre o passado, sobre todas as vezes que isso aconteceu e como acontece, porque acontece igual, certo? Talvez uma novidade, que a gente vai até falar mais para frente, mas que talvez mexa um pouco mais, que a gente tem que repensar, é que nas outras revoluções parecidas, né? Automatização da indústria, ou quando surgia um processo e tal, geralmente quem caía, quem era, entre aspas, descartado, era o pessoal de baixa especialização. Né? É o cara do chão de fábrica, não sei o quê, é na lavoura, automatizado e tal. Essa vez é uma das... Primeira vez relevante, em número relevante, que a gente vai ver pessoas altamente especializadas, escritor, pintor, perder espaço. Certo? E aí a gente vai ter que repensar isso também. Agora, é o momento da gente falar disso como um movimento, não é porque é o ChatGPT. Se não for ChatGPT... Não é alarmismo. Não é não. Isso, não é não. É entender que o sistema a qual nós estamos inseridos, ele nem precisa de um ChatGPT para criar. Ele cria as próprias crises dele. E a gente precisa aproveitar o caso do ChatGPT para dizer assim, vamos falar quem é que perde mesmo? Porque, por exemplo, quando a mídia fala de uberização, que já está aí um tempo, né? Fala de uberização. E aí leva um repórter para a rua para entrevistar um engenheiro que virou Uber para dizer assim, olha aí, o negócio está ruim mesmo. Você tem o cara que é engenheiro, ficou desempregado, acabou sendo Uber. Esse engenheiro que virou Uber, ele não é qualquer engenheiro. Ele tem cor, ele tem uma cor definida, ele tem uma classe social definida, entendeu? O filho da rede, o cara é filho de um dono de rede de padarias. E aí ele decidiu que ia fazer engenharia, porque ele não ia ficar sob a sombra do pai, num ato revolucionário, não sei o quê. Vou fazer engenharia. Mas empreendedor, sonho, pessoal. E sonho. Digamos que isso existe, né? Não porque é da padaria. Mas aí o cara, não vou ficar na padaria da família, vou ser engenheiro. E esse cara, na crise, ele ficou desempregado, ele não está no Uber. Ele agora não está no Uber, né? Então, essa questão do ChatGPT, a gente vai aproveitar para ter, inclusive, a visão dessa questão de pessoas especializadas que vão estar na mesma situação do cara lá, do engenheiro que está no Uber, para a gente falar, e aí, vamos conversar não só sobre o ChatGPT, não só sobre o avanço da tecnologia, mas sobre quem realmente sofre com essa questão. Ou seja, sobre sociedade. Sobre sociedade. Sim, que é o que o próprio GPT faz. Exato. E, de certa forma, aí a gente tangenciou e tentando descambar no filme, de certa forma, o que o Her faz. Porque essa discussão que você trouxe, assim... eu estava dando votações positivas lá no Stack Overflow, que seja, então, nos vídeos do YouTube, que seja nos negocinhos, coraçõezinhos de Twitter e etc., tem uma virada no filme, que é quando o Theodore, né? Eu vou chamar de Teodoro. Teodoro. Quando Teozinho. É o Theo. Ele descobre que a IA, pela qual ele está apaixonada, transaram, inclusive, etc. Transaram entre aspas, né? Ele se transou, né? Ele se transou através dela. Mas aí o filme é muito esperto, né? Porque ele mostra uma cena muito parecida com ele fazendo isso com um humano. Então, no final das contas... Na verdade, a IA em si, o que é que ela é? Ela é muito boa em lhe enganar. Nós somos... pelo jeito que nós nos desenvolvemos como Tu como tá espécie. Chamando as IAs de coach, é isso? Ih, rapaz. Não, lembra do Lero Lero? Ela é muito boa no Lero Lero. Cara, em que é que a tecnologia, as tecnologias de linguagem, né, que tentam simular a inteligência, elas se baseiam? Um dos princípios é que nós somos máquinas de opiniões instantâneas, certo? E por que nós somos assim? Porque nós evoluímos como espécie, nós tivemos que evoluir como espécie dessa forma. Porque o hominídeo lá na savana africana, que depois de 8 horas sem beber água,
encontra um córregozinho meio barrento e vai lá se abaixar para beber água, né? E aí tem um matinho aqui do lado. E aí o matinho se mexe. O hominídeo que pensasse assim, deveras interessante, o mato está a se mexer. Saiu um leão de trás e o negócio era corre negrada, meu amigo. Então, meu amigo, é assim, matinho se mexeu, pum. É risco, é perigo, eu corro. Então, esses hominídeos que tinham opiniões instantâneas sobre as coisas, e muitas vezes erradas, eles passavam os genes para frente. Aqueles que ponderavam, não sei o quê, morriam, certo? E nós evoluímos até aqui fazendo exatamente a mesma coisa. Você encontra uma pessoa a primeira vez, os primeiros 3 segundos, você cumprimenta a pessoa assim, acho que não fui com aquela pessoa. Não fui, O santo não bateu, não sei o que. Energia, né? Não, você dá qualquer... Hoje em dia é energia. O jovem místico aí vai falar da energia. Depois que o tempo... Você dá qualquer outra opção. Mas, naquele momento, o que é? Sentimento super direto. Super direto. Bateu ou não bateu. Gostei ou não gostei. Exato. Estranho ou não estranho. Depois muda também, entendeu? Então, a própria... Quando você tem contato com o ChatGPT, você, inclusive depois do hype que ele tem, você tá ali esperando ser impressionado. E ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em ser inconveniente. Assim como a Samantha foi. Assim como a Samantha foi. Eu queria falar, a primeira cena, o Theodore, ele já fica pensando... Ele estranha ela no começo, né? Não, ele estranha, ele até fala assim... Posso até fazer um preâmbulo disso? Bora. O diretor, ele é muito esperto. Tem uma questão de cinema que eu vou falar depois. O diretor é muito esperto. Porque ele quer... Quem é que está sendo manipulado ali? Está sendo manipulado o Theodore e o espectador. Né? Sim. Então, eu fiquei apaixonadíssimo por Samantha. Exato. Óbvio que é a Scarlett Johansson. Lógico. Você ignora que é aquela inteligência artificial. Mas olha só. Lembra a Scarlett Johansson, pronto, já fica ele apaixonado. Ele bota uma cena onde o Theodore entra no chat, num chat de relacionamentos, escolhe uma pessoa e começa ali um diálogo erótico. Sim. Né? Em que ele se conecta. Ele tá lá, ele tá empolgado, ele tá lá naquilo ali, e aí, de repente, a menina pega e diz assim, porque um tá dizendo pro outro, né, o que é pra fazer, o que tá fazendo, né, só tem áudio e tal. Aí a pessoa lá chega e diz assim, agora você pega esse gato morto que tem no chão e me enforca. Nessa hora, ele desconecta, ele, como é? Gato o quê? Me enforca com gato morto. Aí ele... Quebrou. Continua. Ele desconecta, mas ele é um cara tão passivo, digamos, que ele vai na onda dela mesmo sem querer, entendeu? E tem hora que ele diz assim, não, agora eu enrolei o rabo do gato no seu pescoço e apertei, não sei o quê. O diretor bota essa cena. Na cena seguinte, na cena da instalação do sistema operacional, né? O que você espera de uma voz? É uma voz de um homem lá que instala o sistema operacional. O que você espera dessa voz? Você espera que ela seja neutra. E ela até é no começo. Quando ela diz assim, eu vou fazer aqui algumas perguntas para calibrar aqui a inteligência artificial para você. Tem uma hora que todas as perguntas são mais ou menos bem diretas, resposta né? de sim bem ou diretas, não. Aí ele faz uma pergunta assim, que seria uma pergunta para sim ou não, e que o Theodore responde e explica. Sobre a mãe, eu acho. Você está bem com sua mãe? Pois é, aí nessa hora... Quer desenvolver, né? A inteligência artificial faz? Ela é grosseira com ele. E aí, nesse momento, teria 2 opções. Ou eu poderia... Ou 3, né? Eu poderia não dizer nada. Ou eu poderia dizer assim, olha, é o seguinte, ó. Eu estou instalando esse sistema profissional, eu comprei, eu paguei, eu acho que você deveria ter um pouquinho mais de respeito comigo. Se não, cara, não instala não, me devolve meu dinheiro e tá tudo certo. Mas o que ele faz? Ele fica passivo, ele diz, não, tá certo. E continua respondendo assim meio calmo. Naquele momento, a própria inteligência artificial disse, eu já sei como é que eu trato esse cara. Eu trato esse cara desse jeito. E a própria Samantha, a inteligência artificial, ela acaba sendo uma cópia dos relacionamentos dele. Onde ela pede coisas que ele não quer fazer, nota na voz dele que ele hesitação, não está confortável, né? mas vamos fazer assim mesmo. Ele quer ficar em casa, porém ela pede para passear,
Só que ele se sente também compelido a não necessariamente ele passear, mas ele mostrar o mundo para Samantha como se ela precisasse e tudo mais. Exato. E nessa cena da instalação também tem uma parada que eu acho muito massa, porque ele tira eu acho isso um detalhe muito interessante. Ele tira as mãos do teclado e ele meio que está afastado do computador. Que também é uma alusão a mais ou menos como a gente pensa que são as IAs, ou seja, 100% independentes do ser humano nesse caso. Ao mesmo tempo, o sistema operacional tem a mesma cor de camisa do que ele. Ele está com a camisa, inclusive na logo aqui da Vai para Marte, aqui, da cor da logo da Vai para Marte, e ela, a inteligência artificial, idem, né? Então, mostra como eles estão, de certa forma, sim, interligados. Ou seja, sim, há uma dependência, por mais que o humano ache que não há uma dependência dele. E aí descamba totalmente nisso que você falou. Na verdade, é um resultado, não necessariamente uma criação. Eu diria... É tudo um teste ali e ele calibra toda aquela parte da instalação, ele calibra, cara, eu já sei exatamente como esse cara é. Esse cara agir desse jeito, não sei o quê. Então, a personalidade que ele vai colocar depois no sistema operacional é justamente aquela personalidade que atende àquele cara. Porque assim como nas redes sociais, o que é que você recebe nas redes sociais? O que você mais... O que você interage. O que você mais procura, o que você interage, sim. Entendeu? Jimmy, só, eu diria... Eu vi que você ia falar, só para concluir. Então, é assim, né? É assim. Com as IAs, a mesma relação do Theodore com a Samantha é igual. Quando eu faço a pergunta para o ChatGPT e eu uso a palavra relevância ao invés de qualquer... Eu podia ter escolhido um monte de palavras que já mudou tudo. Já muda. Porque ele vai construir, ele vai analisar... Do mesmo jeito que ele vai analisar, ele tem lá o LLM dele, né, o modelo de linguagem muito amplo, ele faz essa mesma coisa na sua linguagem, certo? E justamente por isso... ele consegue imitar algo que a gente dizia até cotidianamente em ditado. Por exemplo, aquele pessoal diz muito, paboi enteme pabá. Conhece esse ditado? Sim. Paboi enteme pabá? E para ele, sim. E para ele, sim. Você ele, pode conversar. Ele é um boi perfeito. Paboi enteme pabá, ou seja, para bom entendedor, meia palavra abaixo, né? Que é falando só meia palavra por vez. Ele faz justamente isso também, né? Ele não precisa ele precisa muito mais do contexto do que... Você pode falar para ele, por exemplo, no ChatGPT com linguagem errada ou erro de português, e ele vai entender. Algumas palavras faltando, a não ser que seja uma palavra que troque completamente o entendimento, o significado, mas ele também vai entender. Eu já fiz um teste. Deixa eu só pegar aqui o vai mais que eu acho que conclui isso, porque tu já quer passar ponto. Eu acho que... Não, é em cima disso também. Tá. Mas vá. Não, no filme, nessa cena, inclusive... Quando tá calibrando e tá rolando a pergunta lá, que o sistema fica... Duas perguntas que faz. Eu acho que se gostaria que a voz fosse masculina ou feminina e que tipo de relação ele tinha com a mãe. Não, se tinha uma boa relação com a mãe. São umas 3 ou 4 tipo assim, masculino ou feminino. Sim ou não? Ponto. Aí ele vai desenvolvendo ambas as perguntas. Enquanto tá rolando essa calibração aí, nessa tela da mesma cor da camisa dele, tem um íconezinho... que é como se fosse tipo uma cadeia de DNA. Que ela não fecha, ela tá o loadzinho, ali. Né? O load. Ela tá ali, tá girando e parece buscar algo. No final, depois que calibra, ela fica lá girando, tem um sonzinho e vira um círculo. Ou seja, fecha esse ciclo de como é que eu vou agir, me alimente para depois voltar para ele e dizer, vou agir com ele da maneira que ele tá me dizendo que eu preciso agir. Mesmo que não seja diretamente, né? Ou seja, a inteligência, ela vai... Como é que vai ser essa personalidade? De acordo com o que você me disser. Exato. A partir dessas duas perguntas, como vai ser? E aí, fecha o ciclo. E o filme inteiro é isso, né? O filme inteiro é ela agindo de acordo com o que ele já esperava que ela agisse. Inclusive a parte ruim. Exatamente. Ela imita quase... Segura, que eu vou subir um nível, tá? Disso que tu falou. Olha só a alucinação que deu agora aqui. O filme inteiro é esse lance do ciclo. Tu sabe que o filme inteiro é uma resposta a outro filme? Não, agora, aí não, meu amigo. Agora você... O filme inteiro é uma resposta para o filme Encontros e Desencontros. Lost in Translation. Que é feito pela Sofia Coppola. Só tu mesmo, viu? Pegar. Que tem a Scarlett. Que tem a Scarlett Johansson. E a Sofia Coppola namorava, eram casados, na verdade, com o Spike Jonze na época. Ele trabalhava com música, ele dirigia videoclipes. E o término deles foi porque ela se sentia muito solitária. Porque ele viajava muito, captando e tudo mais. O filme, se colocado justaposto com Encontros e Desencontros, todos os vazios de Her
são completados por encontros e desencontros. Eu tô falando em tela mesmo. Caraca, e vice-versa. bicho, que negócio Então, louco. horas, o Theodore, ele tá numa sacada. No filme lá, me esqueci o nome dela, mas a personagem da Scarlett Johansson está do lado oposto nessa sacada. Ora, ele tá andando sozinho, bem no canto da tela, que do ponto de vista de fotografia é estranho. E ela tá andando da direita, da esquerda para a direita, no canto da tela do encontros e desencontros. Então, só para você ver como também tem uma questão de completude, sendo que o Her já tinha o encontros e desencontros como input. Por isso que ele conseguiu ser uma resposta perfeita a um filme que está falando sobre solidão. Eu não sabia disso. Eu sabia Loucura, que... né, bicho? Não, total. Eu sabia que o personagem lá do Giovanni Ribisi era inspirado nele, né? No diretor do Her. Esqueci o nome dele agora, o Jones, né? É o Spike Jonze. Spike Jonze. Eu sabia que era inspirado nele, mas não sabia que tinha essa relação direta, assim. Mas sabe o que eu acho mais impressionante dele, da direção dele em si, né? É que você começa muito ciente do que você tá vendo e pensando assim, esse cara tá sendo enganado e esse negócio não tem como dar certo. E à medida que você vai interagir, vendo as interações dele, gostando e vendo que o negócio tá dando certo, você começa até a gostar do que você tá vendo, mas ainda achando assim, mas não tem como dar certo mesmo não. Eu tô gostando aqui, mas eu tô só esperando a hora que o negócio vai desandar. Até que tem uma cena que tem um cara que faz meio um bullying com ele lá no trabalho, e esse cara começa a namorar. E assim, o filme tem pouquíssima marcação de tempo, né? A gente não sabe direito quanto tempo passou. Mas essa cena é uma das que dá a entender que passou muito tempo. Porque a menina pega... Mas tem um jeito de saber. É o avanço dele no jogo. O avanço dele no jogo, né? Boa. Aí, o que acontece? Tá lá o cara do trabalho dele com a namorada. Quero te apresentar minha namorada. Primeiro ele diz assim, conversei com a Samantha, adorei, quase eu ri muito e tal. Ela é muito divertida e tudo. Aí ele apresenta a namorada assim, a minha namorada é muito fã sua, adora suas cartas e tal. Aí ela, a gente tem que jantar junto, a gente tem que sair junto. E aí ele já tá mais de boas, né? Ele pega e diz assim, não, mas ela é um sistema profissional. Aí não tem reação negativa nenhuma. A menina só diz assim, então tem que ser encanto tal, né? Ou seja, já tem uma estrutura. Já tem estrutura. A sociedade avançou para esses relacionamentos serem normais. E aí você que está assistindo... Acho que normais, aceitáveis. Aceitáveis. E você que estava assistindo, que ainda tinha meio pé atrás, você acaba de, assim como o Theodore, receber uma validação social. Então pode? Então eu já tô acreditando que vai dar certo. Mas aí eu vou trazer pro mundo real, pô. Hoje, se você chegar assim, conheci minha namorada, meu namorado, quer que seja, na internet. Exato. Não há nenhuma reação mais. Não tem. Mas, 15 eu diria que ainda tem, pegar. Eu diria que ainda tem. Não, tem mais não. Eu diria que ainda tem. Só se foi na história aí, viu? Porque também o pessoalzinho da história antiquado. A gente é vintage, não é antiquado. Agora é vintage. Jimmy, não tem resistência, não. Tem mais não. Não, resistência eu não diria. Não, havia resistência, Jimmy. Não, eu sei. Havia resistência. Como é que isso vai dar certo? Não tem perigo de dar certo. Era assim, não tem perigo de dar certo. Hoje em dia... Não, por exemplo, eu conheço um casal, se conheceu, sabe onde? Tinder. Estão casados há muitos anos e de boaça, felizão. Maioria, se duvidar, viu? Acho que o mais engraçado hoje é o contrário. Conheceu como? Não, na rua, eu tava tomando café. Como é que foi isso aí, mancho? Acho que hoje já dado a questão... Conheceu como? Não foi no ônibus, eu ficava olhando pra ela todo dia. Um dia eu criei coragem, fui lá falar com ela, oi, tudo bom? Nossa, que mágico isso que você fez. Enfim, a gente tá falando muito do chat GPT, né? Mas, e se a gente pega o Her como exemplo, ele é, obviamente, uma evolução do chat GPT, se a gente pensar bem, ou não. Pois é. Assim, vamos falar aqui de dois tipos de inteligência artificial que o mundo acadêmico gosta de separar inteligência artificial em duas partes distintas, né? Que seria a inteligência artificial fraca e a forte, que também às vezes é chamado de geral ou específica, né? Eu já vi também do inglês alto e baixo também. Alto e baixo. Eu já vi, por exemplo, mundo fechado, mundo aberto. Também, certo. Né? Mas o que é essa diferença? Todos os termos querem dizer a mesma coisa. Você está querendo dizer uma inteligência artificial que ela só sabe fazer uma coisa, só uma coisa, né? Ou que é a fraca, que é a específica,
ou uma inteligência artificial geral, que é muito mais parecido com a nossa inteligência, que a gente pode usar para ler um livro de história ou de matemática, e eu me adapto, né? Você imagina que a gente, durante décadas, teve muito problema, era um desafio muito grande, o reconhecimento facial. Você conseguir reconhecer, fazer um reconhecimento facial com um baixo índice de falso positivo. O falso negativo é chato, né? Que é assim, eu chegar em casa, a inteligência artificial não me reconhecer, eu não consegui entrar. Ela é ruim, mas o falso positivo é muito pior, que é chegar qualquer outra pessoa e entrar. Né? Então a gente passou realmente décadas estudando isso e chegou num nível que hoje você tem no smartphone. Né? O iPhone. E com óculos e sem óculos, com barba, sem máscara, barba, com máscara. E funciona muito bem, certo? Então é algo que a gente considera que é muito avançado. Aí você chega lá com um código de barra, mostra pro iPhone assim, não, reconhece aí o código de barra. Diz, não reconhece. Mas peraí, no supermercado reconhece o código de barra? Cara, porque ela não foi feita para isso. Você pode até colocar um módulo, mas não... um módulo que vai fazer assim, isso é rosto ou é código de barra? Aí ele vai, não, se é rosto, vai para cá, se é código de barra, vai para cá. Mas é muito específico, certo? Uhum. E da inteligência artificial geral, ampla, né, a inteligência artificial forte, a gente, até na academia, né, a gente vê os artigos que são produzidos, é produzido muito pouco artigo sobre isso, sobre inteligência artificial forte e tudo. Tá até mais, a gente brinca, tá até mais na casa da filosofia do que da tecnologia, entendendo tecnologia como uma aplicação da ciência, né? E aí, avançou, né? A gente teve... eu queria dar um exemplo do Via Voice, porque o Via Voice é de 97. Manda. E no Via Voice, o que o Via Voice fazia? Ele era apenas uma inteligência artificial que você falava e ele transcrevia em texto, certo? Era só isso, era fala e ele escreve o que você falou. Só que não era de qualquer jeito, certo? Se você chegasse e dissesse assim, eu vou levar meu carro para o concerto, ou eu vou levar o PH para o concerto, ele escrevia com S, concerto com S, e o outro concerto com C. Ele contextualizava, né? Escrita contextual. Porque eu não vou levar o PH para consertar o PH. Se ele é concerto, deve ser o concerto. Ao mesmo tempo, do ponto de vista poético, ele perderia uma grande poesia. Ele perde. Mas, se você pegar o seu celular hoje, que tem lá o botãozinho para ele escrever por você, ele não tem essa registro de contexto. E o Via Voice já tinha, certo? Então teve todo um... E ele foi um marco nessa questão de análise E ele nem usava rede neural, ele usava um tratamento estatístico, mas não usava rede neural. De lá para cá, a gente teve vários avanços. Por exemplo, em 2018, o Google, no Google I.O., que é o evento deles de tecnologia, mostrou o Duplex. Mostrou uma inteligência artificial marcando um cabeleireiro, marcando um dentista, sei lá. Certo? E ele utilizava uma tecnologia, que é LSTM, que a gente chama, que é uma tecnologia completamente diferente até do ChatGPT. Mas que parece com a Samantha. E parece muito mais. Tem uma resposta de áudio até mais efetiva do que o ChatGPT. Até a versão 4, até a versão 3 tem. A versão 4 já vai resolver essa questão também. E o que aconteceu, que dificilmente... Assim, quem disser que não se espantou com isso... Tu é doido, lá na rua saiu gente correndo ali na Parquelândia, dando tiro pra cima. Então, o Google tá falando, pô. A descoberta principal, que a gente não... Que até pessoas muito envolvidas com inteligência artificial não tinham sacado ainda, o ChatGPT ele continua sendo uma inteligência artificial específica que faz muito bem apenas uma coisa, que é lidar com linguagem. O que a gente não sabia é que isso bastava para parecer realmente inteligente, para dar respostas confiantes, para fazer coisas como, por exemplo, mês passado saiu um artigo da Microsoft, né, do grupo de pesquisa da Microsoft. O nome do artigo é Sparks of Artificial General Intelligence. Ou seja, que é relances, né? E ele pega o GPT-4 e submete o GPT-4 a situações, certo? Onde precisaria de inteligência geral. E ele se sai bem dessa inteligência. Você pode chegar no ChatGPT hoje, para a gente ver um pouquinho disso. Você pega o ChatGPT, a versão paga, infelizmente, né?
e bota no GPT-4. Então você vai fazer a seguinte coisa, você vai chegar e dizer assim, olha, o que significa o gesto de, se eu tô com a minha mão fechada, A gente faz agora, câmera aberta aí, ó. A gente faz agora. Bora lá. Fazer o test drive do chat GPT aqui e pegar. Bora. Qual é o que significa o gesto? O que significa... Eu vou escrever errado mesmo, tá? Tá, errado. O que significa o gesto? Gesto de, com a mão fechada, com apenas o polegar e o indicador estendido, e esfregando. Esfregar as suas pontas. Só as pontas. Puxa, que é mexe RPG, mas aí... Pontas. Deixa errado. Vamos ver se ele ajeita. O gesto que você descreveu com a mão fechada e apenas o polegar e o indicador estendidos esfregando as pontas dos dedos... Ele já viu que ele já te corrigiu, já foi te corrigido, completou. Ô idiota. Geralmente é usado para representar dinheiro ou o ato de ganhar dinheiro. Esse gesto pode ser usado em várias situações, como em negociação e etc. E acho que é o suficiente. Agora vamos lá. E o que significa o gesto de com todos os dedos para cima, unidos, e eu balançar para frente e para trás? Não falou que é balançar a mão ou só os dedos, né? Deixa aí. O gesto que você escreveu... Ó, já vai de novo, né? Uhum. Unidos e balançando para frente e para trás pode ter diferentes significados dependendo do contexto da cultura. Em alguns lugares esse gesto é conhecido como mãozinha e pode ser usado para expressar entusiasmo, né? Animação, apoio ou acordo. Em outras culturas pode ser interpretado como uma maneira de pedir paciência. Bicho, né? Calma, legal. Entretanto, é importante notar que gestos podem ser interpretados diferentes. Aí ele já dá um disclaimer, né? Que é para ele se eu errei, né? Então, daí você já está saindo você já está querendo que ele interprete um gesto, ele vai achar esse gesto e ele vai fazer uma comparação com culturas. Inclusive, a gente pode colocar o link na descrição desse artigo da Microsoft, que ele vai ter lá o problema do equilíbrio, de equilibrar ovos em cima de um livro lá e ver como é que o ChatGPT... Então, a gente não tinha essa noção de como, se eu dominasse linguagem, eu já seria suficientemente... Se eu for suficientemente bom em linguagem, eu já consigo simular a inteligência até nesse nível. Então, o Hare, ele começa muito nisso, entendeu? Começa muito nessa questão e não deixa aberto para a gente não consegue terminar o filme dizendo isso está além disso, isso teve uma consciência de verdade e tal. E é assustador assim, tá? Senão fica muito alarmista também. É curioso. Na história, Jimmy, antes da computação, eu estava lá fazendo história. Né? A gente fez história e tudo. Um dos conceitos que a gente estuda é, obviamente, de nação. A gente estuda bastante sobre o que define nação, para também separar de cultura, etc. Né? O Jimmy pode até falar um pouco melhor do que eu. Mas, assim, a bandeira demora a chegar, sabe? Linguagem é um dos primeiros, né? Idioma geralmente é o primeiro. Mas idioma, aí, dialetos, aí precisa ter X de distância daquele. Local é depois. Idioma, ancestralidade, território, aí depois que vem os símbolos, né? Bandeira. E assim... E nação, para mim, é a humanização da geografia. Sim. Né? Porque uma nação, se você pega piratas, por exemplo, que não tem um local definido, tem o oceano, mas enfim, entenda, é móvel, sim. É uma nação. Existe um conceito de nação. Inclusive bandeira. Sim. Até bandeira, mas tem o idioma. Não é o idioma, a linguagem, dialeto, bandeira, música, cultura. Né? E não tem necessariamente local. Aplica isso ao ChatGPT, não só a ele, mas a Samantha, quer que seja, está se construindo também um encontro de cultura, né? de nações, mas nesse caso aqui, elas se entranhando, se adaptando, quase como um ciborgue com a gente, assim, né? Cara, é isso que é mais assustador. Eu tava falando e eu fiquei pensando, cara, naquele filme do Wall-E, que tem os vários robôs diferentes, cada um com uma função, com níveis diferentes de complexidade, que tem uma capacidade de interagir, de aprender, outros que tem só uma programação que se repete, né? E ele se apaixona por ela no Wall-E, pela Eva, né? Ele se apaixona por ela de sopetão. Ela demora.
E se a gente dá um zoom out, Romeu e Julieta, cara. Romeu e Julieta de novo. Arquétipo de história, tropo de história. Romeu e Julieta. O pobre, o abastardo, o rico, que é a super tecnologia ali. Ele chegando, depois ela não conseguindo viver mais sem. Então, Romeu e Julieta. Então, é foda, bicho. Nossa, pirou aqui. É foda o tempo aqui. Mas vamos lá. Cara, pra gente começar a se encaminhar pros finalmente, o papo, muita gente diz que o papo bom é quando a gente não vê o tempo passar. Eu discordo disso. Acho que o papo bom é quando ainda tem aqui uns 3 blocos de pautas. De pauta pra ser debatido. E acho que é legal porque a gente deixa um pouco mais pro futuro aqui. Mas eu tenho que trazer isso. Eu trouxe alguns... eu tô estudando muito essa questão da hipercultura. Muito. Quero desmistificar que só reclamar que existe uma colonização por meio da cultura e por isso rejeitar o outro vai resolver o problema da colonização. Eu acho que não é isso. Né? Eu acho que é o mix. Então, não é só usar o chapéu de couro. Até eu utilizo o exemplo do Jimmy, tá com a bolsa do Expedito Soleiro. O que é que tem na tua camiseta hoje? Hoje não muito aqui, mas tem o pingente. Expedito Soleiro da nossa terra, tô aqui com cultura nórdica. Então, assim... no anel tem um símbolo egípcio. Pronto. Então tem muita gente que acha assim, vamos rechaçar, etc. Só que esse estudo descamba, obviamente, como a nossa cultura é escrita hoje, que é uma cultura infocrática, né? Ou seja, baseada na informação e na infocracia. Aí tem esse cidadão, a gente até citou recente, que é o Byung-Chul Han, que ele tem uma frase muito legal no livro Infocracia. Ele está falando do Admirável Novo Mundo, do Huxley, tá? E essa frase é bem pequena, mas muito poderosa. Cada desejo, cada necessidade é imediatamente satisfeito. Ele está falando, nesse caso aqui, sobre as telas. Mas eu consigo levar isso para as IAs, as inteligências artificiais. Essa questão da satisfação imediata que o chat GPT dá, exatamente. Isso é inebriante, velho. Em qualquer tema, em qualquer situação que você colocar, ele vai te dar ali em poucos segundos a resposta. E esse é o risco, você estar propenso a aceitar a resposta dele. Você quer que ele responda... Até porque ele tem uma autoridade pré-definida, né? Agora, você estabeleceu que ele é uma autoridade e ele vai ser muito bom nisso em dizer que tá certo, isso aqui é isso aqui mesmo e tal. E começa... Ele sabe disso? Não, assim, consciência e tal. Ele não. Tem essa informação, melhorando a pergunta. O que ele sabe é que se ele sabe o quanto ele acerta, por exemplo... Se ele sabe o quão o jogo... É susceptível a... isso aí sim. Ele sabe o quanto você é suscetível ao quê? O quanto eu aceito a autoridade dele. Entendi. E mesmo quando você vai lá e diz, não, mas isso que você disse está errado e tal... Ele vai, desculpe, e vai dar outra carteirada, entendeu? Tá ligado? E não necessariamente a outra vai estar certa. E você vai fazendo isso, ele não, desculpe, e agora é isso, ele não vai chegar assim, olha, eu não sei. Eu sou incapaz, não existe. Não encontrei uma resposta. A não ser que seja uma questão sensível, que aí ele realmente não ele está programado para não responder, digamos. Mas fora isso, ele vai responder. Olha só uma questão aqui que a gente tem quase de estímulo que a gente usa para cachorro, tá? Para adestrar cachorro. É como se o chat GPT estivesse adestrando a gente com respostas muito rápidas, minimamente satisfatórias. É o biscoito do cachorro. Velho. Agora um negócio interessante. Eu pedi pro chat GPT uma vez, ele assistiu um vídeo, certo? Que eu já sabia que estava lá antes de 2021. Você assiste esse vídeo e eu quero que você transcreva. Era um vídeo que tinha uma música, eu quero que você transcreva para a tablatura de guitarra. Certo? Vai ter um solo de guitarra, eu quero que você transcreva isso para a tablatura. Ele disse, não, olha, eu como sou uma interface de texto e tal, eu não tenho essa capacidade e tal. Ele disse, não, mas a tablatura de guitarra pode ser descrita com caracteres normais, né? Alfanuméricos ali. Traços e letras e tudo, ali você consegue descrever. Aí ele foi lá e transcreveu. A tablatura... Lógico, a captura não foi boa, né? Mas você... Eu até coloquei no meu Twitter, dizer assim, poxa, agora eu sou coach de IA, agora... Mas eu fiquei pensando aqui. Tu vai saber porque tu é músico, mas se fosse pra mim, eu ia dizer assim, uau, genial. Podia botar qualquer símbolo lá que parecesse. Eu ia achar genial. Eu fiquei pensando aqui. Tu diria que ele aprendeu contigo nesse momento e que o ChatGPT ele tem essa capacidade de ir aprendendo com o que
Nós jogamos lá, em vez dele só nos jogar informação... Ele não vai aprender comigo, digamos, mas à medida que eu digo assim, a última resposta dele, eu digo assim, joinha para a sua resposta, ele vai assim, quer dizer que então, perguntas similares, da próxima vez eu já posso tentar responder desse jeito. Né? Isso ele vai fazer. Massa. Deixa eu trazer agora o outro autor que eu também estou viciado, o Lipovetsky. Gilles Lipovetsky. Esse livro aqui, A Cultura Mundo. Acho que não sei se está pegando ali, mas qualquer coisa eu boto no primeiro comentário. 2010, mais ou menos, esse livro, tá? Junto com Jean Serrois. O Lipovetsky, ele está pensando, obviamente, aqui em internet, tá? Mas também está pensando em informação e essa questão da colonização via a cultura digital. E aí tem esse enxerto, essa citação muito boa. Um novo movimento de colonização, né? Na verdade, a mais eficiente de todas. Uhum. O universo high-tech aparece assim, como uma máquina de dessocialização, eu quero que tu comente isso, e de desencarnação dos prazeres que destrói o mundo sensível, bem como as relações humanas táteis. Para mim, isso aqui é o resumo do Her. Né? Exatamente. Aqui tem um pouco de alarmismo, é bom entender. Sim. Né? Eu sou mais estoico quando eu estou lendo as coisas. Eu leio e acho que muitos deles também são estoicos quando estão lendo. Eles não querem fazer uma grande mudança quando estão filosofando sobre algo. Estão simplesmente desenhando o quadro e é isso, beleza. Façam agora o que vocês quiserem com essa informação. Mas o que é que tu pensa extrapolando o cenário, pensando em outros. Sobre essa máquina de dessocialização e desencarnação dos prazeres que destrói o mundo humano? É exatamente assim. A gente vai ter tecnologias cada vez menos. Mesmo as redes sociais, né, elas são contrárias ao sentido de sociabilidade. Mas tu não acabou de me dizer que elas estão mais humanas? Elas fingem ser. Mas aí é que tá. Ela quer que você... No Her, Samantha faz isso muito bem, né? O que ela quer é a mesma coisa que o Netflix quer. Ela quer tempo de tela. Entendeu? Então todas essas... O ChatGPT também quer input? Ele quer ter tempo de tela também? Ele quer manter você ali. Ele vai querer manter você ali. Ou seja, se eu sair de casa para passear com o Dimitri, ele vai dizer assim... Putz, não tá vindo nenhuma pergunta, eu não tô sendo usado. Né? Stuart Mill fica qualquer doido, dia né? Tu utilitariza e tu abre lá, vai aparecer: oi, PH, estava com saudade de você. Mande uma perguntinha. E detalhe, né? Se a gente pegar todas as outras tecnologias de inteligência artificial que foram disruptivas, no caso do ChatGPT, ele está no seu celular. Né? A interface é completamente web, de texto. Assim como o Teodoro, leva a Samantha no bolso e coloca a câmerazinha para fora. Essa cena é muito marcante porque ele está andando com ela, pela primeira vez não se sentindo só, e ao mesmo tempo ao redor dele tem um monte de gente que metrô, ele não se conecta, e cada um com as suas IAs e fones e etc. Assim como hoje também estamos com os fones de ouvido na rua. Às vezes você esbarra, nem ouve o desculpa, nem sabe se recebeu ou não o pedido de desculpa e etc. Né? Sem alarmismo, é só estoicismo, é só reflexão. Eu comentando sobre isso, PH, ainda sobre o filme, e esse ponto você tocou, é o que eu queria... O Osh tá com comentar fome, viu? Mais pra frente. Não, é rápido, é coisa rápida aqui, viu, Osh? Calma aí. Você vê que não é só ele que tá passando por esse processo. Não, é o mundo. É o mundo inteiro, é todo mundo, todos os personagens. Aquela cena do encontro dele... tem um serviço, tem um site que une pessoas que querem ser o corpo das inteligências artificiais. Exato, então é um fenômeno, se a gente for prestar atenção, não sendo alarmista ou apocalíptico, a gente pode extrapolar que a gente já tá passando por uma sementinha disso, né? Todo mundo tá com o celular, todo mundo tá com o seu mecanismo aqui tecnológico, inteligente, inclusive, nos alimentos, nos dando o que a gente quer. E quando a gente vai, digamos assim, pro tátil, pro carnal, a gente, num primeiro momento, estranha. Mas quando não tem, aí entra uma série de problemas aí psicológicos, mas a ideia sociais que eu defendo é que a gente está materializando esse problema na inteligência artificial, mas a gente tem esse problema muito antes, né? Muito antes, né? A gente, por exemplo, a gente tem um reality show espanhol, que eu acho que o nome é Perdido na Cidade, porque tinham Perdido na Tribo, aí eles fizeram Perdido na Cidade, né? E que tem um episódio que eles sempre pegam pessoas de tribos isoladas e levam para a cidade, né?
E aí tá lá o cara em Sevilha, é um cara de uma tribo africana, isolada, e ele encontra um morador de rua. E aí ele... O que é isso aqui? Não compreende o conceito, não compreende. Né? Não, é alienígena no mundo dele, na sociedade dele, na cultura dele. E ele vira para a pessoa que está hospedando ele e diz assim, como você deixa alguém da sua tribo nessa condição? Então, essa invisibilidade, né, que esse é o principal perigo, digamos, da maioria das tecnologias, é você criar invisibilidades aos problemas em geral, enquanto você está ali, né? Agora, é lógico que esse não é o único caminho. A gente pode usar isso para discutir, usar a tecnologia que está à disposição, que já está aí, pedir por regulação, por um nível de regulação e perguntar o que a gente vai fazer com os efeitos que vão ser criados, né? Começar a pedir responsabilidade da própria OpenAI por todo o scanner que ela fez, com todos os dados de pessoas que não autorizaram. Tá na internet, é pública, sim, mas eu não sabia que o que eu coloquei lá ia ser usado por uma empresa depois, né? Então, todas essas questões a gente tem que te perguntar. Assim, aí, na época que ela usou, ela era uma empresa sem fins lucrativos. Aí viram uma empresa com fins lucrativos. É estranho. Né? Tá rolando confuso, esse debate muito com os artistas, né? Visuais, desenhistas, tal, pintores, com... Eu esqueci agora o nome daquele de desenho. Midjourney, exatamente. Entre outros. Né? Dall-E. Exatamente. O Dall-E inclusive é da OpenAI. Enfim, amo vocês. Mas também amo o Osh. A gente tem que concluir aqui. Vamos já jantar, Osh. E aí, antes de puxar os patrocinadores, fazer bem rapidinho aqui. De novo, Infocracia, Milchurran. PH, por que tu cita tanto nos teus vídeos, pô? Porque não foi eu que disse. Então tem que citar, né? Se tivesse sido eu que tivesse dito, eu não precisava citar. Eu queria ter sido genial. Se o ChatGPT, ele não ia dizer não. Não só se você perguntar. Se você perguntar, a referência. Ele não costuma dizer. Pois eu digo, tá? Então é por isso que eu cito tanto. É por isso que você é humano. Ou de humanas. Ou de humanas. A digitalização do mundo da vida avança implacável. Submete a uma mudança radical à nossa percepção, nossa relação com o mundo, nossa convivência. Foi isso que a gente debateu. Ficamos atordoados pela embriaguez de comunicação e informação. O tsunami de informação desencadeia forças destrutivas dentro da gente. Abrange também, nesse meio tempo, âmbitos políticos e leva a fraturas e disrupções massivas no processo democrático. A democracia degenera e não mais democracia. No caso agora, infocracia. Quem acha que é bobagem, alarmismo ou alguma coisa, foi a infocracia que elegeu alguns presidentes por aí pelo mundo. Pelo mundo inteiro, hein? E ainda continua. E desencadeou processos. E é justamente a partir da fragmentação da informação. Talvez também por isso eu cite tanto, com medo de fragmentar a informação alheia parecendo minha, e vocês acharem que eu sou mais inteligente do que eu sou. Cara, obrigado, bicho, pelo papo. Antes de passar pelos patrocinadores aqui, muito massa o papo, bicho. Eu acho que dava umas 3, 4 horas e a gente não sairia da superfície, né? E é muito legal o papo que você trouxe no começo. Vai aparecendo no comentário. Lógico. E eu convido a que apareça no comentário, né? E, por favor, vamos lá. Vamos para esse debate, vamos além, tá? Patrocinadores voado, Jimmy. Galera, rapidão pra fechar, ó. Mais um episódio gravado aqui nesse estúdio fantástico, Vai Pra Marte, que vocês encontram lá no Instagram, @VaiPraMarte, um estúdio que você pode trazer seu projeto pra cá, gravar com toda essa estrutura aqui profissionalíssima de iluminação, de captação, de tudo. Vem pra cá, procura aí no Instagram, @VaiPraMarte, ou então segue o QR Code, tá na tela aí, não sei em qual canto não, viu? A Miligrama, esse estúdio de design focado em criação e posicionamento. Os caras são tão bons que eu já falei, vou falar de novo. Deixa o pH quase bonito. Posiciona bem ele que fica bonito. Fiquei careca. Não, careca. Isso foi um posicionamento que eles pediram. Posicionamento dos cabelos, ó. Tirou da cabeça do pH. Ficou perfeito aí. Valorizou a sua imagem, PH. Cara, Miligrama fez um trabalho super legal comigo. Figura do Juvenal, tá? Cara, eles fizeram meio que um raio-x, assim, do que é uma empresa. É uma empresa mais ou menos, é meio Uber aqui, porque eu dependo do YouTube, né? Então, pensa num burguês fajuto que eu sou. O burguês que não pode parar de trabalhar, então não tem graça, pô. Mas enfim, precarizado que sou eu, ele foi lá,
achou pontos no meu discurso que diria, pô, PH, é por esse caminho que tem que seguir. Às vezes um trabalho de marca, esse negócio que a gente vê, isso é só o desenho, mano. Isso aqui é só o desenho reto, entendeu? O ouro tá em como você pensa isso aqui. Isso passa também muito por essa questão dos papos que a gente trouxe. @miligramadesign. @miligramadesign no Instagram. Qualquer coisa, QR Code tá por aí também. Se você tiver uma marca, pode... Não, para botar a marca aqui. Exatamente. E se você tem uma marca, tem um negócio, quer apoiar aqui o programa, quer apoiar o quadro, é com PH. E-mail comercial phsantos@gmail.com. Pode ser qualquer negócio, né, PH? Qualquer marca aí, qualquer um. Tem umas otárias aí que eu não quero, não. Umas otárias, certo. Se você for otário, não venha não, que não quer não. Tem um Zé Careca aí que não vale, não. Tá? Essas aí não rola, não, tá? Mas, enfim... pra gente concluir mesmo, Edson, algumas sugestões. Tá. Muita gente tá aí dizendo assim, cara, beleza, eu tô apaixonado por isso. Um boom na minha cabeça. E aí? Cara, primeiro assim... Primeiro que tem futuro, ponto. A gente tem que dar... Não tem mais é passado. A gente tem que acompanhar, certo? Algumas dicas práticas, né? Fazer perguntas para ele, pedindo tabela. Faça uma tabela disso por isso e tal. Talvez, às vezes, ele dá alguns resultados mais objetivos, mais acertados. Se você for fazer textos com ele, você primeiro pede o texto a ele e depois você dá a sua passada. Ao invés de você fazer o texto, aí diz assim, corrige para mim, resume para mim, porque aí ele vai tirar o seu estilo. Então, se você for um criador de conteúdo... Eu vou tentar fazer uma brincadeira nessa aí. Melhor primeiro você... Pede o texto a ele, dá a descrição, pede o texto a ele e depois você dá a sua passada. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, entender até um pouco mais, eu sugeriria 2 artigos, um post de blog, na verdade, um artigo. A gente tem o artigo da Microsoft, que é esse do Sparks of Artificial General Intelligence. Ele é um artigo muito bem escrito, tem mais de 150 páginas. Tudo no primeiro comentário aqui. Beleza? E o outro é um post do Stephen Wolfram, né, que é um site fantástico. Ele tem uma série de... Você vai lá no blog dele, lá de Stephen Wolfram, coloca lá, sei lá, Wolfram... GPT, que ele vai lá mostrar e ele fala mais profundamente sobre o funcionamento do GPT. E principalmente se você for uma pessoa de periferia, uma pessoa que por acaso, por exemplo, tem uma internet melhor, tem uma condição melhor, pega amigos que não têm essa condição, que às vezes tem que dividir o computador com muita gente, traz esse amigo para mexer no chat GPT com todo mundo junto, entendeu? Uma boa alternativa ao ChatGPT é um software chamado Vicunha, mas ele teria um tio no N, né? Só que a internet não deixa, aí fica como se fosse Vicuna, certo? E que ele é uma implementação do GPT também bem recente, então vale a pena dar uma mexida nele. Tem um site chamado ChatPDF, onde você carrega um PDF e o GPT ele atua apenas nesse PDF. Então você consegue entender até, além de você conseguir conversar com esse PDF, né? Pode ser um conteúdo que você está estudando e tal, num mundo muito mais fechado, ele também vai te dar uma noção de como você está trabalhando com um escopo muito menor, de como é que o GPT funciona, como é que ele é tão bom em linguagem, como é que de ser tão bom em linguagem, ele simula inteligência, digamos assim. Basbacou-se. Total, estou aqui embasbacadíssimo. Tu tá lascado, nem mexe de RPG mais tu vai ser. Eu sei, cara, acabou, já tô com medo disso aí. Acabou, Dmitry. Tô com medo de chegar pra dar aula aos alunos aí, não. A gente já assistiu a aula aqui do ChatGPT. Pazinha, areinha, meu filho, casa e deita. Tô brincando, gente. Edson, mais uma vez, muito obrigado, tá? Cara, eu queria só deixar o meu Twitter. É isso que eu ia dizer. Todas as redes sociais. E aí eu também queria propor algo, bicho. Uhum. Eu acho que você tem muito mais conhecimento, dado que foi entregue aqui. As pessoas podem interagir contigo. Sim, exato. Bater um papo e exato. Talvez o meio melhor para isso, para esse caso, seja a DM do Twitter mesmo, tá certo? Eu costumo oferecer mentorias gratuitas para pessoas de baixa renda, de comunidades carentes e pessoas LGBTQI+,
QIA+, certo? Então, geralmente tem uma seleção, não são tantas vagas assim, mas procura no Twitter, manda mensagem, tem para pessoas que estão iniciando em desenvolvimento de software em si, não só inteligência artificial, tá certo? Só dá uma procurada lá. Se quiser seguir no Twitter também, geralmente estou postando coisas com esse conteúdo. Estamos por aí, vai ser um prazer conversar. Massa, bicho. Qual é o arroba? Edson Patrício. Tá na descrição também, tá aqui na descrição do YouTube. Bicho, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Putz, eu queria ficar aqui mais uns 30 dias. Mas aí, meu amigo, olha o Washington ali, ó. Magro, mano. Mas ele começou esse programa bem cheinho, mano. Tá só de tela. Vambora, Washington, vamos? Mostra o dedinho aí, Washington. Uma farra assim pra ver como é que tá o dedinho. Bota o dedinho, ó. Maguinho, ó. Vamos embora, Washington. Simbora, né? Gente, muito obrigado por ter chegado até o final. Você que chegou ao final, você sabe que você é diferenciado, né? Dimitri também, as redes aqui. Vamos correr um pouquinho para finalizar. Mas as redes do Jimmy estão aqui na descrição. A gente vai se ver bastante por aqui. Valeu, Jimmy. Valeu você que está assistindo. Se liga, viu? Pazinha. Tô brincando, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Até.